Fala aí pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal da Numes Intercâmbio. E hoje a gente vai para o nosso segundo episódio aqui do Papo com Jaleco. E hoje vai ser bem legal e interessante, porque hoje o assunto é nada mais, nada menos do que a guerra na Rússia, Helena. É isso aí. Mais ou menos isso, né? Não é isso, a gente vai falar com a Helena. Helena, muito prazer, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Pra gente é um prazer e acho que pra quem tá aí também assistindo, vai ser muito legal saber como que é estudar na Rússia, né? Claro que aqui o foco é sempre falarmos de medicina na Argentina, mas como a Helena está vindo estudar agora, teve que sair de lá e vir para cá, então a gente vai tentar fazer aí algumas comparações de como que era lá, acho que por curiosidade, eu tô louco, super curioso para saber como funciona, e acho que você aí também, mas vamos tentar fazer uma menção, uma junção do que é lá, do que é aqui e tal, pra gente até saber a nível global, mundial, como que é estudar medicina. Se você aí tá chegando agora aqui no canal da Numes, não esquece de fazer a sua inscrição no canal e também de ativar o sininho para que todas as notificações cheguem aí para você, tá bom? Não esquece também de curtir esse vídeo logo para não esquecer e compartilhar aí com todos os amigos, tá bom? Roda a vinheta que a gente já vai começar. Helena, me conta uma coisa, como é que você foi parar na Rússia? Então, na verdade que meu pai, antes de viajar para a Rússia, eu fazia educação física no Brasil, Tá. Na Federal do Paraná. Uhum. Mas, você é do Paraná? Sim, eu sou de Você Curitiba. é de Curitiba. Eu aqui mal educado nele apresentei. Helena, Paraná, Curitiba. Isso. Agora 22 anos. 22 anos, hoje 22 anos. Na época eu fazia educação física, mas eu sabia que aquilo não era o que eu queria fazer, de verdade. Eu tive, quando eu tava no ensino médio, eu tinha muito medo de fazer vestibular e não passar. O de medicina, no caso. Mas eu sabia que eu queria fazer medicina. Aí, na minha cabeça, eu ia fazer educação física, depois eu fazer medicina, aquelas coisas. Aí, meu pai, eu já tava insatisfeita com o curso, que não era aquilo que eu queria fazer, e meu pai viu uma notícia sobre medicina na Rússia. E falou assim, se você quiser... Isso foi em que ano? 2018, começo de 2018. 2018. E você não tinha feito até então nenhum cursinho preparatório para vestibular de medicina? Não. Nem tinha tentado o vestibular de medicina? Eu tentei na Universidade Positivo, de Curitiba. Tá. Só que mesmo se tivesse passado, não ia dar pra fazer. Caríssimo, não, sem condição. Aí eu fiz, não passei, e foi isso. Como eu tinha passado na Federal, eu falei, vou tentar, vai que... Vai que. Cola. Aí não foi pra frente, eu fiz 1 ano e pouquinho, que eu era adiantada na escola, então eu comecei a procurar as coisas da Rússia, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Aí comecei a procurar, ele falou, se vira aí, procura, e se der certo, deu. E foi dando certo, a gente contratou mais de uma assessoria também, como a gente contratou vocês, e foi dando certo, e juntou uma turma, e foi todo mundo junto. Caraca, pra lá. Pra Rússia, vocês já imaginaram ir pra Rússia estudar, cara? O quão diferente que deve ser tudo. Deve ser uma doideira, assim. E você chegou, na época, a pensar em vir pra Argentina ou não? Se foi... Eu fui direto. Direto? Porque ir pra Rússia. A universidade lá era inglês, eu já falava inglês na época. E eu não falava nada de espanhol. Queria muito te perguntar isso. É em inglês, então? É em inglês, Nada de russo? Só com pacientes, né? E na vida. Tranquilo. Porque fácil. Na cidade que eu morava mesmo, fora da universidade, ninguém falava inglês. Era tudo em russo a nossa vida. Claro. Como aqui, não tem porquê, tipo... ninguém aqui fala português com a gente na rua, né? Não tem porquê. Olha, com a quantidade de brasileiros que tem aqui, talvez seja natural, talvez seja normal, tá? Mas legal, aí você então já foi direto pensando em Rússia. E você chegou a pesquisar as universidades? Deixa eu ver qual que é a mais top aqui. Então, a assessoria que a gente tinha contratado falou direto na de Kursk. Já deu ali as orientações, Sim. Já guiou vocês nesse sentido. Eles ajudaram a gente a escolher. Qual que é a universidade? Universidade Médica Estatal de Kursk. Kursk. Onde fica Kursk? Kursk é uma cidade, imagina. É uma cidade, é ao sul de Moscou, dá uns 600 quilômetros, eu acho, se não me engano. E dá 170 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Bem localizada. Hoje seria um bom local ótimo lugar pra você estar. Tá. Aí
por isso, na verdade, que eu voltei, né? Que começou a guerra e meus pais falaram assim, ai, realmente tá muito perto. Se der algum BO, não vai dar tempo de você sair. Com certeza. Então, vaza que... E você ficou quanto tempo lá? Quase 4 anos. 4 anos estudando? 4 anos, uhum. 4 anos estudando nessa universidade. Sim. E como que você teve uma prova para entrar? Como que era o ingresso lá? Tem uma prova, mas, assim, não é uma prova difícil. Meio que quase todo mundo passa, assim. Porque a gente já vai chegando lá. Então é bem tranquilo. Bem tranquilo. É uma prova de biologia e de química. Você tem que fazer algum curso antes ou não? Você já faz direto a prova? Eu cheguei e 3 meses antes eu fiz um curso. Mas bem tranquilo também. Da própria faculdade, esse curso? Sim. Aí a gente tem aula de russo também, nesses 3 meses. Caraca, é muito parecido com a Argentina, porque você faz um curso de nivelação, de nivelamento, sei lá como chamam. E isso seria um curso de nivelamento, então? Sim, creio que sim, mas a prova é bem tranquila, assim, nada demais. Tá. E tinham mais brasileiros como você? Tinha. Quando eu fui, por ser metade do ano, foram 16 brasileiros junto comigo. Então 17 comigo no total. Aí, no começo do ano, vieram mais pessoas. Eu me lembro que naquela época havia, assim, uma fala muito grande da Rússia, e muita gente estava optando em ir para a Rússia estudar mesmo e tal, porque sempre, óbvio, a gente ouve falar, como hoje, de Paraguai, de Bolívia, de Argentina, que são aqueles países mais fronteiriços, né? Mas Rússia é um pouquinho mais longe, né? De fronteira e tal, né? E aí, a faculdade, é normal a faculdade lá ser em inglês ou essa em especial era em inglês? Eu acho que é assim especial. Na verdade, que eu não posso dar com certeza, mas eu sei que existem outras faculdades na Rússia que têm essa possibilidade de ser em inglês. Não são todos os cursos, são alguns só, mas nessa faculdade tem a parte internacional, que é em inglês, que daí tem alunos do Brasil, do Sri Lanka, da Índia, de vários países, da Malásia, isso muito legal. Das Maldivas, tem galera de todo quanto é lugar. E em russo, né? Pra quem quiser fazer em russo, que for internacional pode fazer também, mas é mais difícil. E você fez amizade com alguém das Maldivas ou não? Fiz, tem que ter a esperteza. Tem que ter a casa de férias, né, já preparada e tal. No meu grupo, tinham duas pessoas das Maldivas. Muito top. Eu estudei em outra sala também, que era quase todo mundo das Maldivas. Tinha eu e mais 2 brasileiros só, e o resto era tudo das Maldivas. Caraca, muito legal. Eu acho essa migração, eu acho que ela é fantástica, porque o que junta de culturas e aquilo o que te agrega, né? Você com 22 anos, fisicamente parece ter 22 anos, até menos. Ai, que bom, né? Mas, intelectualmente, parece que eu já estou conversando com alguém de muito mais idade, justamente por conta dessa bagagem. Claro que tem tudo a ver com a sua formação antes disso, mas essa bagagem que você teve lá durante 4 anos foi assim, muito, muito legal, muito bacana e tal. Você vê a diferença um pouquinho aqui da Argentina e do próprio Brasil, acho que até do Brasil mais ainda, né? Que recebe pouquíssimos imigrantes como estudantes que vão só para estudar, né? Geralmente são imigrantes que estão lá vivendo e precisam estudar. Sim. É mais por necessidade e não por qualidade. Nas Maldivas mesmo, os meninos me falavam que lá não tem universidade de medicina. Então a única opção que eles têm é sair do país e procurar. E aí até, geograficamente, até estão um pouquinho próximos. Talvez estudar na Austrália seria uma solução para eles, na Nova Zelândia talvez seria uma outra solução. Mas, caraca, que legal. Eu fico imaginando, já pensou uma universidade brasileira em qualquer parte do Brasil que tenha aulas em inglês? Cara, a gente não consegue fazer isso nem em espanhol, e deveríamos, porque a gente está cercado de pessoas que falam espanhol, né? A gente é um intruso aqui no meio da América e a gente ainda nem explora tanto isso, né? Foi uma oportunidade, assim, incrível, sabe? Que eu não me arrependo de nenhum... Se não fosse a guerra, eu estaria lá agora, né? Eu imagino. Você gostava de estudar lá? Eu amava estudar lá, sério, eu gostava muito. A cidade, eu gostava muito, era uma cidade pequena, não tinha grandes coisas de lazer, assim. Mas eu já tinha me adaptado, tinha minha vizinha, já estava no 4º ano, né? Então... Muita coisa você viveu. Aí, a cidade era muito segura, eu morava sozinha.
E tinha um mercado perto, era 24 horas, eu saía, se eu quisesse 3 da manhã sair comprar alguma coisa, eu saía tranquilamente. Nossa, como São Paulo. Não, era muito bom, eu gostava muito. Eu imagino. Cara, mas você... Claro que agora você aqui na Argentina, você vai voltar pro Brasil toda hora. Qualquer feriado prolongado, você já vai para lá ou seus pais vão vir para cá. Lá não acontecia isso, né? Não, meus pais conseguiram me visitar 2 vezes nos 4 anos. E eu voltei pro Brasil uma vez. Uhum. Porque devido à pandemia eu fiquei lá sozinha. A gente achou mais precavido, assim, né? Porque se eu pegasse um voo, a minha mãe tava ajudando a minha avó. Então, se eu pegasse um voo, trouxesse Covid, aí minha mãe pegava Covid e passava pra minha avó. Claro. Aí ficou tudo nessa enrolação. E o próprio risco de fechar-se as fronteiras, Exato, você e eu não poder voltar. E bom você ter falado disso, porque a gente sabe no Brasil como foram as aulas, na Argentina também, e na Rússia como Também, foi nesse online. tempo. Foi tudo online Tudo também. online, sim. Eles também sofreram bastante, né, com a pandemia. Sim. Essas coisas. Acho que como o mundo todo, né? Sim. De modo geral. Sim. E ficaram brasileiros lá estudando? Você tem conhecimento ou não? Sim, agora, durante a guerra, agora tá em período de férias, né? Porque é hemisférios diferentes, as férias de verão são agora. Então a aula vai voltar dia 1º de setembro. Tá. Então tem bastante gente que vai voltar. Eu acho corajoso, assim, admiro, mas às vezes também motivados porque já estão no final. No final, sim, exatamente. E, nossa, dá muita dó de... Gente no 6º ano, 5º ano, não tem como. Então, meu Deus. Não tem como, realmente. Pois é, legal. Gente, tem muita coisa ainda. Eu quero falar com a Helena sobre várias outras coisas da universidade, da vida dela na cidade e tal. Só um lembretezinho para você. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, corre para se inscrever, já ativa ali o sininho para você receber notificação dos próximos episódios dessa série ou dos próximos vídeos que a gente vai fazer também. E já curte aqui, dá o joinha pra gente poder aparecer aí geral para todo mundo, tá bom? Helena, tô louco para saber em relação à estrutura da faculdade. Todo mundo que conversa comigo, que vem de outros lugares, até mesmo aqui da Argentina, de outras faculdades, eu sempre tento comparar, assim, porque eu acho que a nossa formação passa muito pela estrutura, por aquilo que nos coloca à disposição e tal. O que você falaria da estrutura de onde você estudou? Kursk, né? Universidade Médica Estatal de Kursk. Que até o final eu decoro isso. Vamos lá. Eu gostava muito da estrutura. Tá. Assim, a parte de anatomia, a faculdade investiu bastante e fizeram um museu incrível, assim, com... Eu não sei falar, os modelos que eles tinham lá eram como se fosse embalsamado, assim, era bem bacana. Tá ficando legal essa conversa. Era bem bacana, assim, você conseguia ver os cortes das coisas sagital, do corpo, tinha tudo certinho. Era um museu que a faculdade mesmo construiu no meio, porque a faculdade ela é como se fosse um negocinho assim, e no meio, assim, eles construíram um museu de anatomia. E daí tem vários fetinhos dentro dos jarrinhos, tem um monte de coisa. Fetinhos é tudo. Tem um monte de coisa lá dentro. O museu é muito bonito. Aí tem auditório para reuniões, que a gente chama de lectures também, né, que são as aulas que os professores davam. E é bem bacana, eu gostava muito. Que legal, que bacana. A Rússia, ela forma... ela tem por história formar bons médicos, né? Eu acredito que sim. Não, tem sim, tem muitos bons médicos formados que trabalham no mundo inteiro, aliás. Sim. Justamente porque a universidade já é meio que internacional, né? O fato de ser uma universidade que tem aulas ali com opções em inglês e tal. Você dominava inglês quando foi pra lá? Sim. Já falava. Tranquilo? Tranquilo, sim. Não teve nenhuma dificuldade? Não. Das dificuldades, essa foi a menor. Foi ótimo pra você, então, porque sim. você teve também um intercâmbio pra melhorar ainda mais o seu inglês, né? Sim, com certeza. Conversando com as pessoas da Malásia, que o inglês deles o meu inglês era bom. Só que o inglês deles era da Nigéria também, que eles falam como... Não é exatamente primeira língua, mas uma das que eles falam várias línguas, depende do lugar, enfim. Aperfeiçoar algumas coisas foi perfeito, assim, pra mim. Que bom. E agora você tá chegando na Argentina e o espanhol?
tá ali, nos trancos e barrancos, mas Ou seja, hoje você sabe menos de espanhol do que você sabia sabia com de certeza, inglês lá sim. atrás. Sim, Mais um novo aprendizado. E para quem exato. tem 22 anos, daqui a sei lá quanto tempo você vai terminar, porque a gente vai falar ainda das suas equivalências, talvez você consiga Sim. finalizar isso em menos tempo. Mas a gente está falando aí, sei lá, 26, 27 anos, você já vai estar médica, falando, obviamente, o português, mais inglês e espanhol. E um pouquinho de russo. E russo! Putz, é verdade. Me fala, você chegou a aprender alguma coisa de russo? Aprendi. Assim, eu não sou fluente, obviamente, acho que eu não consigo ser. Não, eu acho que nem o russo é fluente. É uma língua muito difícil, Aham. mas eu entendo bastante. Eu sigo algumas pessoas nas redes sociais, eu sempre tento ficar ouvindo um pouquinho pra não perder, né? Porque depois de tanto esforço pra tentar entender Não, não alguma perca, coisa, não não. perca. É um diferencial, acho que fantástico você poder ter no seu currículo ali a russo. Eu falo como homens das cavernas, assim, eu Não, mas acho. Mas tá. me entendendo, tá É o que ótimo. importa, claro. Caraca, que experiência. Então a gente tá falando 27 anos aí com 4 línguas praticamente. 3 línguas muito bem e uma ainda gatinhando, É. mas que você já consegue se virar. Caraca, muito legal. E os professores lá, como eram? O professor na Rússia é uma figura de autoridade dentro da sala. Viu Então, aí, vocês que não respeitam? Aqui na Argentina é igual. quando a gente chegou lá, era chamar ou de doctor, o doctor pelo nome, ou de madame, quando era mulher, né? Caraca, é chique esse negócio. Aí, porque quando é aluno russo, eles falam pra chamar pelo nome inteiro. Porque o nome russo ele é dividido em três. Então tem o Otistva, que é o nome do pai. Como que chama? O Imia, que é o nome mesmo. E tem mais um que é como se fosse. Se o seu filho fosse um filho seu. Aí o sobrenome dele seria Rodrigonovich. Uma coisa assim, Cara, entendeu? chique demais, meu. Nossa, eu gostei. Aí. Rodrigo Vinovich. Aí uma coisa assim, aí você chama pelo nome inteiro. Só que quando é internacional, no começo, normalmente a gente não lembra o nome do professor inteiro. Não, só o Vinovich. Só. Então, fica muito complicado. Eles falam pra chamar de doctor ou madame e o nome. Então tem muita Maria, muita Marina, muita Irina, muita. Helena também, que na verdade lá é Helena, não é Helena. Caraca, que curioso, né? E bem peculiar daquela região, né? Essa questão do nome e tal. Sim. Por isso que todo mundo chama Vinovich. Porque no caso de mulher é Ivanova ou uma coisa assim, e Ivanovich seria o filho do Ivan, traduzido. Nossa senhora, perdido, bugou tudo aqui agora, viu? Ô, mas você achava que os professores eram bons, assim, falar, caraca, olha esse professor aqui, é bom pra caramba. Eu acho que se você se esforçasse, porque é igual aqui na Argentina, né? A gente estudava antes da aula, ia pra aula e eles tomavam a matéria de você. Então eles faziam perguntas, a gente ganhava uma nota a cada aula. E a gente tinha. Se você mostrasse ser um aluno esforçado, eles iam ser os melhores professores. Se você mostrasse ser um aluno meia boca, eles iam ser um professor meia boca. Que eu acho que é justo até. E é muito parecido com aqui na Argentina. Aliás, é uma forma que eu invejo bastante, porque eu acho que o Brasil falta um pouquinho disso. Você disse que lá você tinha nota, uma avaliação para cada Sim, aula. sim. Porque eu acho que cada aula tem o seu grau de importância e você precisa ser avaliado, mostrar que você aprendeu alguma coisa com aquela aula, né? Sim. No Brasil a gente ainda tem a cultura da prova. Sim. De que não importa se eu sei, importa é tirar a nota para a prova. E a gente vê que o mundo caminha de forma diferente, preocupando-se com questões. Passar na prova, né? Lá e não aprender, no Brasil é sim. assim, passar na prova. Aí eu tiro uma nota boa em uma, na outra eu já vou na média e já não vou tão bem assim, na média eu consigo. Aqui, por exemplo, na Argentina é completamente diferente. Você precisa ir bem ou razoavelmente bem em cada parte do seu curso, da sua matéria, para que no final você possa fazer um exame mais global, né? Que seria aí o exame final. E lá, curiosamente, ainda é bem parecido. E é por aula você Sim. tem avaliação. A gente tem avaliações, normalmente são 4 ou 5 temas, aí tem cada tema a gente vai ter uma prova no dia da aula. Aí no final desses 5 temas, que termina o tema global, assim como se fosse locomotor em anatomia, que todo mundo fala, né, aqui, aí a gente faz a que seria parcial de locomotor, mas lá a gente chama de major. Aí vão ter várias majors e no final
é ao exame final, realmente. E acho que é bem parecido com aqui, né? Eu até ia te perguntar que tipo de comparação você faria do estudo da Rússia com aquilo que você já sabe Eu aqui. acho que é a mesma coisa. Não muda Não muita muda coisa. muito. Cara, A diferença da língua só. Que um é inglês e pouca outro é coisa. espanhol. E do Vinovich. Exato. Não dá pra chamar Martinovich. Não dá pra chamar Juan Vinovich. Aí já não dá, né? Tem essa diferença. Mas legal, bom saber que é bem próximo. Bom saber que o mundo pensa desse jeito, e acho que por isso que as universidades aqui da Argentina têm tido bons resultados, porque elas se espelham muito no que o mundo ainda faz, Sim. ou no que o mundo vai fazer. É claro que eu acho que o Brasil ele tem um sistema de muito investimento em tecnologia, que talvez em alguns lugares ainda esteja um pouquinho obsoletos e tal. Mas nessa questão de avaliação, nessa questão de metodologia e tal, eu acho isso, cara, eu acho isso muito bom, muito fantástico, assim, e tal. Você tinha aulas práticas lá também, de botar a mão na massa? Tinha. A aula de anatomia sempre tinha prática. A gente podia ir lá a hora que a gente quisesse, pegar o corpo para estudar, quando a gente quisesse, a hora que a gente quisesse. A aula de histologia sempre teve, patanatomia a gente tinha também para ver, sei lá, o fígado com cirrose, aí dava para ver o que mais? E todas as que desse para ter prática a gente tinha. Não tinha, assim, uma certa restrição para que aluno pusesse a mão na prática, de fato, desde o começo do curso, por exemplo? Nessa questão de corpos, assim, não. Tranquilo, sempre muito bem-vindo. E você lá assim. chegou a ter contato com o paciente, alguma coisa assim? Por conta da pandemia, isso foi um pouco prejudicial para minha época. Na época que eu ia começar a entrar no hospital, deu a pandemia, eles fecharam tudo. Mas, assim, eu consegui ir num rotatório de cirurgia e ver um paciente com icterícia, conversar um pouquinho com o paciente, foi bem legal. Assim, não tive muita oportunidade, justamente por conta da situação, né? Infelizmente, mas eu acredito que se não tivesse isso, teria mais. Uma pena, porque acho que você conseguiria ter tido experiências mais ricas, experiências fantásticas e tal, mas você viveu assim. Eu acho que eu teria coragem hoje de fazer isso que você fez. Talvez com a sua idade, nunca. É uma experiência. Não, e vale. Quem tá pensando em ir pra Rússia, talvez agora não seja o melhor momento, tá? Então vem pra Argentina. Mas em algum momento eu acho super válido, que não seja para fazer a graduação, mesmo mas que para turismo, é um país maravilhoso, riquíssimo. Exato. Riquíssimo. Em cultura é absurdo. Você vai para Moscou, os prédios são absurdos. Né? Você vê o Bolshoi, quem gosta de dança, no caso, né? É tudo muito rico, assim, tem vários museus, tanto que um dos maiores museus é o Hermitage, né, que é em São Petersburgo, e que é incrível, E assim. você conheceu São Petersburgo, Conheci, Moscou, tive a oportunidade. Caraca, que legal, que legal. E o que seus pais acharam quando você falou assim, deu certo? Meu pai já tava super tranquilão, assim, né? Minha mãe ficou um pouco mais receosa, né, coisa de mãe, eu acho. E a gente nem falava de guerra, hein? Não tinha guerra, não tinha pandemia. Não tinha nada, tava tudo mundo perfeito. Normal, mas ela ficou bastante receosa no começo. Distância, né? Uma viagem para chegar em Kursk era... Acho que são, no mínimo, umas 28 horas. Sim, quando é rápido. Que para voltar agora durante a guerra, eu demorei 52 horas para chegar em casa. Como você fez? Eu tive que pegar um trem. Da hora que eu saí da minha casa, do meu apartamento lá de Kursk, até eu chegar na minha casa aqui, lá em Curitiba, né, deu 52 horas. Foi um trem de 15 horas, de Kursk até São Petersburgo. Daí eu fiquei 7 horas esperando. Aí um voo de 5 ou 6 horas, 7 horas, sei lá, até... Pra onde que eu fui? Dubai, eu acho. Aí eu tive que passar eu cheguei meia-noite lá. Eu fiquei até 9 da manhã. Aí eu não podia dormir, porque se eu dormisse, eu ia perder o voo, certeza. Aí eu procurei um lugar pra tomar banho, porque eu falei, pai, eu preciso tomar banho, não dá pra eu ficar assim, senão não vai dar. Aí eu achei lá que tem uns lugarzinhos pra tomar banho, beleza? Aí o voo de lá... Não, foi pra Doha.
Foi pra Doha, isso não foi Dubai, foi Doha. Doha, São Paulo. Doha, São Paulo são 15 horas. São Paulo, Curitiba. O voo que eu vim de Doha pra São Paulo era aquele aviãozão grandão, Sei, sabe? o A380. E aí tinha muita mala. E eu tinha um tempo de 3 horas, eu acho. E minha mala não vinha de jeito nenhum. Eu falei assim, pai, eu vou perder. Eu vou perder. Eu falei assim. Aí chegou a mala, faltava acho que uns 30 minutos só. E eu saí correndão, assim. Mas deu E certo. o aeroporto lá é gigante. O de Guarulhos? Isso foi em Guarulhos, quando você chegou. Que e eu não conhecia o porto. Tipo assim, eu já tinha ido pro aeroporto de Guarulhos, mas eu não sabia, eu já tava desnorteada há muito tempo. Se perde também, é tão grande quanto. Nossa, eu liguei pro meu pai de vídeo e falei assim, me guia aí, que eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu saí correndo igual uma doida, assim, todo o aeroporto inteiro, mas deu certo, graças a Deus. Que bom, e chegou. E chegou quando? 3 de março. 3 de março de 22. Dia 22. De 2022. Porque começou a guerra, se não me engano, dia 24. Que teve as primeiras coisinhas. De fevereiro. Porque meu aniversário foi dia 26. E foi o dia que teve um monte de... Olha que presentão que você ótimo. ganhou. Aí, no dia 1º, meu pai falou assim, a gente compra passagem, amanhã você vem. Aí foi eu fazer PCR, essas coisas tudo, né, que na época ainda... Eu não sei, creio que agora, não sei se estão pedindo ainda. Pra lá, eu não sei, aqui não mais. Eu não sei pra lá também, mas enfim, correr atrás de PCR, ficar pronto PCR, torcer pra dar negativo PCR e voltar. Arrumar a mala, que eu arrumei uma mala nada a ver. Nossa, mas também pegou tudo, colocou dentro da mala. Enfim, na mala e fui, né? E aí já com a ideia de não voltar mais. Não, eu achei que eu ia voltar. Tanto que minhas coisas ficaram tudo lá. Sim, livros. Caraca. Deixei tudo lá. Mas o principal, que seriam eletrônicos, essas coisas assim, eu trouxe. Esteto, eu trouxe. Eu acho que o principal tá aqui, ó. O principal tá na sua mente. Tudo que você absorveu lá, acho que ninguém vai te tirar isso. Isso você não vai esquecer em lugar nenhum. E aí, do nada, vou pra Argentina. Chega de Rússia. Porque daí eu comecei a ter aula online de volta. Eu tava tendo aula presencial, comecei a ter aula online de volta e no fuso. Então, 6 horas. Então, eu tava acordando 1, 2 da manhã pra ter aula online. Aí eu já tava bem desmotivada, assim, nisso. Eu falei assim, nossa, tem uma guerra, eu tô tendo aula online de novo, depois de 1 ano e pouco, 2 anos, não quero mais isso, sabe? Porque eu acho que aí acaba me defasando, assim... Com certeza. Você por um curso tão importante quanto medicina, né? E eu não tava mais rendendo, eu tava ficando super mal-humorada, assim, que eu não tava conseguindo dormir direito. Então, não tava dando certo. Tava brigando com todo mundo. Falei, não, isso não é pra mim, não. Aí, eu conversei com meus pais. Falei assim, ó, gente, realmente, eu acho que essa guerra vai longe. Eu não quero ficar fazendo aula online. Eu não sei quando eu vou poder voltar, se eu vou poder voltar. E aí? A gente procurou algumas opções no Brasil, só que muito caro, né? Caro. A gente sabe. Também, se eu tivesse condição de ter feito no Brasil, eu teria feito. Você chegou a tentar transferência lá no Brasil ou não? Eu procurei, mas mesmo assim, difícil, né? mas a mensalidade é muito cara. Aí a gente falou assim, por que não vai pra Argentina? Aí foi nisso que eu acho que não sei se fui eu ou se meu pai que entrou em contato com vocês. E foi E aí começou todos os trâmites e tal. Exato. E seu pai, sua mãe, imagino que eles ficaram mais aliviados e agora você é mais perto, aqui, né? Sim, você é mais perto. Inclusive, eu tive o prazer de conhecê-los, pessoas super inteligentes pra caramba e acho que agora eles vão passar férias aqui, devem estar nos assistindo, vão passar férias aqui constantemente. Você já falou que não quer voltar constantemente, você já falou isso, mas eles vão querer explorar aqui. Eu volto pela ninguém. minha família, assim, mas pelos meus amigos, assim, mas pra... Que legal, que legal. Depois de passar 4 anos longe, assim, também... Acostuma, né? Você vai acostumando. Uhum. É claro que a saudade Acho bate. que é até meio pior quando você volta, assim, muito. Porque daí você não deixa se viver. Saudade, né? Não dá tempo de ter saudade e tal. A gente tem que ter um tempinho pra viver, assim, sozinho, aprender Claro. Helena, você tinha a noção de quanto, claro que sim, mas você sabia quanto exatamente você mais ou menos gastava lá na Rússia? Olha, a cotação na época, ela tava melhor, assim, né? Que moeda que ela... É rublo. Rublo, isso. Rublo. Quando eu cheguei, ela tava super boa, tava 1 pra 18. Aí depois foi caindo, chegou a 1 pra 14, se não me engano. A faculdade era paga em dólares. A gente, por semestre. Em comparação, o dólar no Brasil subindo daquele jeito. Mas a gente pagava o semestre. Então era $2.500 o semestre. Uhum. Que se fosse
daria um pouco mais de R$ 1.000 por mês, né? O semestre, os 6 meses. E de apartamento ia depender muito da onde você viver. onde Se você você. viver. É igual aqui, né? Uhum. Se você pega um apartamento sozinho, é um pouco mais caro. Se você divide, é um pouco mais barato. Se você mora no hostel, que foi o que eu morei 1 ano, quando eu tava lá, quase 1 ano, era bem mais barato. Mas daí tem a convivência, Claro. assim, é um pouco mais complicado. Uhum. Eu acho que eu gastava em torno de uns R$ 2.000. Como aqui, que nem você Fora falou. a faculdade. Sim, Fora a faculdade. Sim. Ou seja, até mesmo na Rússia, Era bem mais barato que no Brasil. bem mais barato do que no Brasil. Bem mais barato. Você não tem sim. faculdades que cobram 10, 12 mil reais. Sim. Ia depender muito do quanto a pessoa gastava, mas não chegava nem perto disso. Acho que se uma pessoa gastasse muito, ela ainda não passaria de R$ 5.000. Muito, sim, porque a vida lá não é cara. É uma cidade pequena, então nisso o custo é menor, né? Não é Moscou. Se fosse Moscou, aí Já ficaria fica mais bem caro. mais caro. Tá. Essa cidade que você viveu, Kursk, né? Kursk, você compararia a que tipo de cidade no Brasil? Putz. Maior que Curitiba? Menor? Menor que Menor que Curitiba. Menor que Curitiba. Eu acho que ela seria um pouco menor que Londrina, Seria talvez. como Londrina, como Maringá ali, para vocês que são do Paraná. Putz, mais ou menos aí. É que eu também não conheço muito Londrina, mas acho que seria Eu um também pouco... não conheço muito Kursk. Eu acho que seria um pouco menor que Londrina ainda. Legal. Mas não é uma legal. cidade grande. Na verdade, ela é grande, espaçosa, só que de menos populosa. Menos populosa. Que é o normal, né? Em muitas partes do país, com raras exceções, obviamente, mas o normal é grande espaço geográfico e menos pessoas. No Brasil, a gente está vivendo o efeito inverso. O espaço permanece reduzido e as pessoas aumentando, assim. Caraca, que Tanto legal. que nessa cidade, uma curiosidade, assim, russa, é que muitas pessoas, eles têm como se fosse uma estufa. Numa casa de verão, assim, que eles plantam as coisinhas. Pô, que legal. É bem Fica bacana. uma coisa mais orgânica até. Que bacana, que legal. Então você. E aqui, agora, chegando em Buenos Aires, na Argentina, você acredita que vai gastar menos? Eu acho que sim. Do que você gastava na Rússia, obviamente. Sim. Vai gastar menos. Sim, acredito que sim. Espero a que diferença é que lá a moeda, quando você chegou, começou a cair, o real, frente ao. Como é? O rublo. Rublo. Isso. Rublo. E aqui o efeito é o inverso, né? A gente vê o peso caindo e o real aumentando em comparação ao peso e tal. Eu acho que você vai gastar menos e tal. E do que você viu de Buenos Aires, você tá aqui faz quantos dias? Acho que uns 20 dias. 20 dias, já deu para passear bastante, as aulas não começaram ainda, então passeou bastante, sim. assim. E aonde vai ser melhor, assim? Lá em Kursk ou Buenos Aires? Que você já chegou a essa conclusão? Ainda não, pra ser sincera. É que eu tenho que esperar, acho que começar a faculdade, né? Eu tenho que esperar entrar na rotina de estudo de volta. Ter amizade de volta, né? Que lá eu já tinha todo um suporte. Eu já conhecia quase todos os brasileiros. Sim. Eu já tinha amigos russos também, então a gente já estava lá. A Rússia, apesar de ser um país com seus problemas e tudo mais, é um país muito desenvolvido, né? Eu acho. É um país que tem uma importância para o mundo, até então, antes da guerra, tinha muito grande. E você vê que agora, com tudo fechado, o mundo está em crise, exatamente, por conta dessa situação toda lá. Eles têm muito poder, né? Legal, você está aqui há 20 dias já em Buenos Aires. O que você achou da cidade? É uma cidade muito bonita, tem uns prédios incríveis, a arquitetura da cidade é maravilhosa, assim. Também acredito ser um lugar muito rico culturalmente, né, falando. Os museus, meus pais tiveram a oportunidade de vir para cá, então a gente visitou vários museus. A gente conseguiu ir ao Teatro Colón. Que legal. Visitar também, fazer a visita guiada. Fez a visita guiada lá dentro, super bonita, né? Faltou fazer a parte da fábrica que tem na Boca, eu acho, né, que fica. Mas a gente não conseguiu fazer, mas deixa pra próxima. Tem muito tempo. E tal. E a gastronomia aqui? Como meus pais são vegetarianos, a gente ficou procurando opções, assim. Mas eu acredito que foi mais fácil do que no Brasil. Sério? Legal, porque no Brasil tem muito vegetariano. Nos mercados aqui tem aqueles hambúrgueres vegetarianos bem mais em conta que no Brasil e muitas mais opções, assim. Muitas. Então encontra. Um vegetariano consegue viver aqui em Buenos Aires. Tranquilamente. Legal. E o que você comia na Rússia? O que estava acostumado a comer lá?
Eu que cozinhava, então eu comia frango, arroz, ovo, pão. Dava uma brasileirada. Mas assim, a culinária deles não é tão rica assim, na verdade. O prato principal, acho que se fala quando fala em Rússia, é o borscht, que é uma sopa de beterraba com cebola, pedacinhos de carne e um creme que eles chamam de smetana, que é como se fosse um requeijão, mas um pouco mais... Não sei explicar, ele é diferente. Pra quem tá aí preocupado com a questão de comida, que na É Argentina não tem isso, não tem aquilo. A Helena na Rússia se virou muito bem. Tranquilo. Aqui vai tirar de letra. Qualquer coisa é só botar um feijãozinho na mala ali, escondido e tal, e vem de boa. É bem tranquilo. Super tranquilo, com certeza. E os seus amigos ficaram lá? Alguns sim. E estão querendo vir pra cá ou não? Não. Não mais. Alguns conseguiram vagas em universidades privadas no Brasil. Tá. E outros vão continuar lá até terminar. Porque é o que tem, né? Depende muito de quanto você já estudou, do quanto falta pra terminar e tal. Eu te acho super corajosa, de verdade. Super corajosa por ter encarado tudo isso, por ter aceitado o desafio tão nova. Você foi pra lá com 18 anos, super nova, de ter aceitado desistir, entre aspas, de mudar os planos, eu diria melhor, já no 4º ano. Então eu te admiro demais, pode ter certeza disso e tal. Pra quem não sabe, a Helena, ela tá indo pra UBA. Vou tentar aí, tô... Vai tentar não, ela já está na UBA. Já estou agora. Pelo amor de Deus. Vou tentar a equivalência agora, equivalência, legal. Como é que expectativa que você criou disso? Você acha que vai dar? Não? Como é que tá? Então, não sei, na verdade, porque eu tentei conversar com bastante gente sobre isso e todo mundo cortou meus pés pelos meus... Sim, não sei, na real. Eu queria até... ir na faculdade, conversar mesmo, ver se eles têm algum prazo, se conseguem me dar alguma, né? Mas isso a gente vai vendo com o tempo, porque eu tenho que esperar meus documentos ficarem prontos, traduzidos ainda. Sim. E vá, converse. Talvez o fator guerra te ajude na hora de você fazer esse pleito. É uma questão muito subjetiva deles. O Hector tá aqui assistindo a gente. E ele tem o dever de acompanhar a Helena lá na UBA, de conversar como um argentino que você é, para dizer o porquê que ela tá vindo. Talvez seja mais compreensível. Como é uma questão subjetiva mesmo, não é assim, se cumpre isso, sim, se não cumpre, não. É mais uma questão de análise subjetiva. Talvez esse fator seja levado em consideração, né? E tal. Ia ser perfeito, né? Se conseguissem fazer equivalência de uma parte, pelo menos. Passar ali o ciclo básico tava bom pra mim já. E qual a expectativa que você tem agora da UBA? De tudo que eu tenho visto, pesquisei bastante, né? Tenho pesquisado muito, é uma faculdade muito boa, né? Não é à toa que tá entre a melhor, né, da América Latina por 7 anos. 8... Já 7 anos consecutivos. Não é à toa, eu acredito que tem um porquê, né? Mas não desmereço as outras universidades de maneira alguma, pública ou privada. Acho que também muito quem faz a faculdade é o aluno. Com certeza. Não adianta você falar que tá numa faculdade tão boa e ser um aluno meia boca, que você vai ser um profissional meia boca. Então, com certeza. Acho que isso muito depende de cada um. Eu sei o quanto que eu me esforço, eu não sei o quanto que o outro se esforça, mas aí é de cada um. É de cada um, Helena. Eu tenho certeza que você vai se dar bem, tendo que fazer ou não o CBC. Para quem não sabe o que é CBC, a gente vai ter um vídeo aí depois falando mais sobre o CBC, explicando mais sobre o CBC, um vídeo mesmo só para UBA. Hoje o foco não é esse aqui. Mas legal, muita gente deve estar até se perguntando se a gente não vai falar mais da guerra. Eu não tô aqui para falar da guerra, eu acho que não é o nosso foco aqui. Eu não sou entendedor dessas coisas e tampouco quero também. Eu só fugi, eu só não sei de nada. Ela só fugiu. Vale a experiência que ela teve. Então a gente não vai entrar nesse mérito, acho que também nem cabe a nós, tem muita politização em cima disso tudo e tal. Esse assunto aí me tira um pouquinho a paciência, porque eu odeio esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, aliás. Me conta algo legal que você tenha passado lá, algo legal que tenha acontecido com você.
Bom, nas férias passadas, acho que fez um ano, agora no dia 1º de agosto. Eu tive a oportunidade de morar um mês na casa de uma russa, em Sochi. Nossa, que legal. Aí eu peguei um trem, eu fiquei 30 horas dentro do trem pra chegar. Mas trem bacana, trem... Sim, era um trem bem bom. Né? Não aquele que a gente tem aqui em Moron, né? Trem bacana, né? Não, o trem de lá é bem legal, assim, de viagens longas, você tem a cama e você faz a sua cama, e daí É uma casa é bem que bacana. está andando É bem sobre os bacana. trilhos. Aí eu fiquei na casa dessa russa, eu fui pra treinar russo, né? Aí eu fiquei lá um mês, quase um mês, e ela me dava almoço de café da manhã. Cara, fantástico. Sou mais seu fã ainda. Sabe por quê? Porque muitos pegariam esse um mês de férias e iriam passear, iriam conhecer outros lugares, iriam voltar para o Brasil, que também não é demérito. Você optou em aprender nesse mês de férias. Que legal isso. Aí eu fiquei tendo aulas numa escola de russo e fiquei na casa dessa russa. Aí eu tinha aulas de manhã, de tarde eu ia bater perna, eu gosto muito de esportes no geral, qualquer um. Aí eu falei assim, é verão, vou procurar, deve ter algum lugar que alguém esteja jogando vôlei, né? Alguém esteja jogando, certeza. Na Rússia é normal. Aí eu achei um lugar que tinha um monte de russo. E no verão, em Sochi é uma cidade que eu achei ela não tão russa, assim. Porque comparado com Kursk, as pessoas são um pouco mais frias. Mas em Sochi a galera acho que tava todo mundo de férias, né? Calor, jogando. Aí todo mundo conversou comigo, eu consegui fazer várias amizades, treinar um pouquinho de russo. Foi bem bacana. Fantástico, fantástico. E que lição você tira disso tudo? Eu acho que tá sempre aberto para conhecer as pessoas, porque quando a gente fala de Rússia, a galera tem um preconceito já, né, estabelecido, e também com os russos mesmo. Os russos, depois que você conhece, eles são as melhores pessoas. Assim, para amizade, eles são as melhores pessoas. Eles Mas param são fechados, tudo. né? Mas No começo são um pouquinho mais fechados. Nesse âmbito de Sochi, que eu tava no vôlei, eles estavam bem mais tranquilos. Bem mais abertos, todo mundo. Eu acho que até pela natureza deles, né, de terem se envolvido em tantos conflitos. Exato, né? Ele tem muita marca histórica, né, na cultura mesmo. É muito diferente do Brasil, né? É um outro. Exato. E eles são mais desconfiados de tudo, né? Sim. Aqui na Argentina passa um pouco disso. Às vezes quem chega passa um pouquinho da imagem, não de arrogância, mas de que tipo não tá um pouco dando o meu espaço, não tá, sei lá, a gente tem uma imagem meio que às vezes negativa do argentino, de achar que não gosta do brasileiro. Mais grosseiro, assim. Mais grosseiro, sabe? Eu acho mais que frio. o brasileiro, ele é muito labrador, assim, eu gosto de falar. Tipo, muito feliz toda hora, tudo muito bom. Labrador, gostei. E nem todo lugar é assim, a gente tem que aceitar. Isso Da mesma forma, Helena, em outros lugares que a gente chega, a gente também já não é bem visto por conta desse nosso latido como labrador aí. Sim. O pessoal já vem aquele brasileiro e tal. Então é mais aquela falando coisa de alto, observar. gritando toda hora, rindo toda hora. Não é todo mundo que gosta. É mais aquela coisa de observar, né? Eu acho que você aprendeu isso muito. Você vai chegar aqui e vai se dar super bem, com certeza. Tomara. Certeza. E o que você está esperando da Argentina agora? Eu espero sair com diploma. Vai sair. Eu acho que tô aberta a oportunidades aí, viver como eu vivia lá, sabe? Não tô no Brasil, tô aqui. Minha vida é aqui. Não tem. No Brasil tem meus amigos, converso com meus amigos, mas minha família, mas tô aqui. Eu acho isso muito importante. Uma nova vida aqui. É uma nova vida, porque a gente não fica um mês aqui, a gente fica anos aqui, né? Não sei quantos anos eu vou ficar, no caso, mas quem vem de primeira vez fica 6, 7 anos, 8 anos. Então, tem que vir com cabeça de que você vai construir uma vida aqui. Eu acho importante isso por se deixar viver aqui e não se atrelar muito ao Brasil. Eu acho que a gente acaba se atrelando ao Brasil e perde muita coisa. E os que entendem isso que você está falando, vivem isso aqui intensamente, que é o grande propósito, o grande barato, é isso. É viver, é se concentrar no momento, pensando no futuro, se preparando para ele, mas não deixar de viver, né? Não viver o futuro sem deixar de viver esse presente aqui. Sim. Bem legal, bem legal.
Helena, tem muitas pessoas que estão estudando no Brasil mesmo ou em outros países, cursos que não queriam, ou até mesmo medicina em outros países, mas que, sei lá, não estão satisfeitos com a universidade, com o país, com a cidade e tal. Eu queria agora que, olhando naquela câmera ali, você falasse com essas pessoas o porquê talvez elas teriam que olhar com mais carinho, vir para a Argentina fazer medicina. Olha, eu acho que, bom, visto tudo que eu disse hoje e a minha história mesmo, eu acho que se você sente no coração que precisa mudar, que até o seu sonho, correr atrás, porque a vida é sua, assim, só depende de você. Se você é infeliz em algum lugar, a sua felicidade eu acho que vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, correr atrás, mandar mensagem pro Rodrigo e e vai dar certo. Correr atrás do que você quiser e vai dar certo. Coragem é uma mudança, mas vale a pena no final. Vale muito a pena, eu diria, vale muito a pena. Eu sou um defensor de que a gente precisa se formar nas áreas em que a gente gosta, nas áreas em que a gente ama, para trabalhar com aquilo que de fato a gente ama, né? A gente vê muita gente formada em áreas que não eram exato. Um sonho da vida. Até em medicina isso se vê muito, até né? Em medicina. Que é acho que é uma carreira que você tem que se doar, né? São 6 anos da sua vida e depois da sua vida inteira estudando, você tem que ter certeza que você está disposto a ajudar o próximo. Se você não quer fazer isso assim, desse jeito, por amor, vai ser muito frustração. ruim, é muito frustrante. E o pior é ver um profissional frustrado no dia a dia, trabalhando. É horrível isso. Se tem possibilidade para mudar... E não é demérito nenhum. Não, jamais. Eu não querer ser médico, eu querer ser um economista, um bancário. O importante é trabalhar feliz nas suas áreas e tal. Muito legal. E se você aí também quer mudar como a Helena está mudando agora, seja lá de onde você for, de qual universidade, qual país que seja, fala aqui com a gente, tá bom? A gente sempre tem uma universidade ali separada para a gente conversar mais de acordo com o seu perfil. A gente faz um trabalho bem legal aqui de consultoria gratuita, justamente para entender melhor qual é o seu perfil, para te ajudar nessa escolha, tá bom? Não importa se você está estudando em outro país, em outra universidade mesmo no Brasil, fazendo até mesmo medicina, tá bom? Vem para a Argentina, que é o lugar talvez certo para você, e a gente está aqui para te ajudar. Helena, obrigado. Eu que agradeço. De coração por você ter aceitado, tá bom? Muita sorte para você. Obrigada. Aliás, muito sucesso para você. Continue sendo assim dedicada, que você não vai precisar de sorte. Tenho certeza absoluta que a sua competência vai mostrar quem você é e que você logo vai estar formada. E aí a gente vai voltar a conversar na sua guarda. Isso. Que aqui é chamada de plantão para quem não sabe. Muito bom, legal. Quem aí quer participar do nosso grupo do WhatsApp, gente, deixa um comentário aqui, manda mensagem para nós, tá? Tem um grupo bem legal em que a gente compartilha várias informações com vocês, então participe, pedem para participar, tá bom? Quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, não esquece de ativar também o sininho para as notificações e curte, por favor, esse vídeo e compartilha, porque eu acho que foi bem legal, beleza? Estamos aqui sempre no que você precisar, valeu, grande abraço!